Boa noite, pessoal. Tudo bem? No último encontro, a gente aprendeu como calcular o potencial elétrico de uma carga pontual em uma região onde tem duas placas condutoras paralelas carregadas de sinais opostos. Entre elas vai formar um campo elétrico uniforme, desde que a gente não esteja muito na beirada, certo? E a gente viu que para calcular o campo elétrico de uma placa uniforme, basta a gente usar o princípio do trabalho. Trabalho é força vezes distância. Então, nesse caso, a nossa força é a força elétrica. A força elétrica é campo vezes carga. Então, o nosso trabalho vai ser carga vezes campo vezes a distância que a carga percorreu. Supostamente de A até B. Agora, e de uma carga pontual? Mesmo princípio, trabalho realizado por uma carga para ela aproximar uma carga de outra carga pontual geradora de campo é força que ela sofre vezes a distância que ela percorre. A força que ela sofre é o valor dela vezes a carga dela vezes o campo elétrico que ela sofre vezes a distância. O campo elétrico é o campo elétrico da carga geradora, o Qzão. Então toda essa fração aqui, né, ela diz respeito ao Qzão, é o campo elétrico gerado por Qzão vezes a carguinha que aproxima e a distância d. Então o trabalho, né, que uma carga elétrica sofre ao percorrer um campo, é dado por essa expressão. Agora, lote, depende do valor da carga Q, depende da distância e depende da carga que gera esse campo. A gente pode pensar que, imagina que a gente tem uma carga positiva e quer aproximar outra carga positiva dela, certo? E aí, é lógico que a gente tem um trabalho para aproximar a carga porque elas estão se repelindo. Essa aqui está fixa. Ao trazer essa para cá, eu realizo um trabalho. O que acontece com essa energia, esse trabalho realizado? Ele fica armazenado na carga na forma de energia potencial elétrica. Então, o trabalho que você tem para aproximar uma carga com um certo campo elétrico fica armazenado nessa carga que você aproximou na forma de energia potencial gravitacional. Então, esse trabalho aqui, ó, é o mesmo que energia potencial gravitacional. Agora, a gente pode estar interessado quanto essa energia está concentrada por unidade de carga, a carga que você aproximou, certo? Isso é chamado de potencial elétrico. Tá? Da mesma forma que a gente tinha o potencial gravitacional, é a energia potencial gravitacional acumulada por uma carga, quando ela aproxima da outra, por unidade de massa dessa que aproximou. Mesma ideia, certo? Por um lado, se a energia a gente mede em joules e a carga a gente mede em coulomb, a unidade de potencial elétrico é de energia carga, então joules por coulomb. Isso tem um nome em particular que é chamado de volt, certo? No caso de uma carga pontual, né, só dividir a energia potencial elétrica pela carguinha Q, elas vão se cancelar nessa equação. Então, o potencial, uma carguinha Q sofre ao aproximar de uma carga Qzão com distância D, dá uma distância D para próximo dela, esse é o potencial que ela acumula, tá? E aí a gente fez esse exercício, né? Hoje a gente vai aprender a calcular a diferença de potencial. O próprio nome já sugere, né? Uma vez que você sabe calcular o potencial, imagine que uma partícula uma carga está num certo ponto, uma região de campo elétrico, e ela tem um potencial por estar aqui. Quando você leva ela para outro lugar, ela vai ter um outro potencial. A diferença entre esse potencial é conhecido como diferença de potencial, ou DDP. Né? Então, ó, imagina que a diferença do trabalho realizado, o trabalho realizado na partícula, então, imagina que você tem uma partícula que está no ponto B, certo? Você quer levar ela para o ponto A. Ela vai percorrer uma certa distância D. É lógico que o potencial quando ela está aqui é 1 e o potencial quando ela está aqui é outro. Essa diferença de energia potencial é o trabalho que você realizou, certo? E aí, se eu dividir essa energia acumulada devido à diferença de energia
potencial pelo valor da carguinha, a gente já volta para aquele assunto. Energia potencial elétrica pela carga é o potencial elétrico naquele ponto. Energia potencial elétrica dividido pela carga é o potencial naquele ponto. Então, o trabalho para levar uma partícula de A até B, carga Q, é o quê? É o produto de Q. Só passar, ó, isso aqui ainda está sendo igual, tá vendo? Trabalho de A para B sobre Q é igual a isso daqui. Então, passa o Q multiplicando aqui, certo? Aí vai ser, então, o trabalho para levar uma carga de A para B é o valor dessa carga vezes a diferença de potencial entre A e B, tá? Essa diferença de potencial tem um nome particular que chama U. Então, onde você vê U, você já sabe que é a diferença de potencial entre dois pontos, A e B, por exemplo, C e D, e aí em diante. No caso do campo elétrico uniforme, você lembra das figuras 3B? No campo elétrico uniforme, né, quando mostra as figuras, não é 3B. Campo elétrico uniforme tinha que ser essa daqui. É a figura 4, tá? É a figura 5. Olha lá. Dá pra ser essa daqui. Figura 8 também, né? Então, ó, quando o campo elétrico, no final das contas, quando o campo elétrico é uniforme, né? A diferença de potencial vai ser o quê? Trabalho para levar uma partícula, né, de uma distância D nesse campo é QE vezes D. Se eu dividir isso aqui pela carga, vai ficar só quem? É D. Então, o trabalho para se deslocar de um lugar para outro vai ser quem? E vezes D. Então, já vai ser a diferença de potencial. Tá? Então, ó, note o seguinte. Note o seguinte. Tá dando para vocês verem. Pra cá. Vou organizar aqui para vocês. Então, ó, note o seguinte. Assim como no caso gravitacional, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória, depende apenas da posição final. Significa o quê? Às vezes você está num local, você não precisa contar quanto você andou para a curva. Imagina que você faz uma curva. Você tem uma carga num certo lugar, você quer levar essa carga para outro lugar. Imagina que ela está aqui, você leva ela para cá. Ela está aqui, você leva ela para cá. Tem várias formas de você trazer essa partícula daqui para cá. Você pode fazer isso daqui, dar voltas e voltas, ir lá na frente, voltar e trazer ela para cá. Você pode estar com ela aqui, direto para cá. O importante é que não importa o caminho. Importa só onde ela esteve e onde ela está agora. A trajetória não influencia no trabalho realizado, tá? Então, vamos fazer esse segundo exemplo aqui, ó. Considere o seguinte, você tem um campo elétrico gerado, uma carga pontiforme, Qzão. Eu coloquei ela grandona aqui para ficar mais evidente, tá? Ela tem 2 microcoulomb e ela está no vácuo, tá? Ele quer saber qual é o potencial elétrico nos pontos A e B. Já sabe calcular o potencial elétrico de uma carga pontiforme. O potencial elétrico em A vai ser 1 sobre 4 π epsilon 0. A carga geradora do campo elétrico é a distância que você está. Então, o potencial vai ser o quê? 3,6 vezes 10 a 5 volts quando está aqui. Da mesma forma, a gente calcula para quando ele está em B. O potencial de uma carga pontiforme é o quê? É o valor da carga, distância que você está dela.
Então dá o quê? 9 vezes 10 a quarta volts. Ele quer saber, ó, a energia potencial a 100 centímetros da carga geradora, considerando nessa posição uma carga de prova 3 nanocoulombs. A gente já sabe que a energia potencial basta multiplicar o potencial pela carga, certo? Como a gente viu na equação anterior, né, que a energia potencial elétrica é o quê? A carga geradora, a carga que se aproximou, dividido pela distância. A gente já sabe o valor dessa carguinha, já sabe a distância. O valor da carguinha é o quê? 3 nanocoulombs. Tá aqui, ó, 3 nanocoulombs. A distância é de quê? 100 centímetros, ou mesmo que 1 metro. A gente está colocando no sistema internacional. Então, a energia que essa carga possui é de 54 microjoules. Tá? O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova entre os pontos A e B. Ora, o trabalho da carga elétrica para fazer isso é o quê? Basta multiplicar o valor da carga pela diferença de energia de potencial. Então, a gente sabe que o trabalho realizado para levar a partícula de A para B é a carga vezes a diferença de potencial. O trabalho realizado, então, vai ser o quê? A gente já tem o valor da carga, já calculou os potenciais em cada um, então o trabalho é isso daqui. Esse é o trabalho só para deslocar de A para B. Tá? Agora a gente vai ver sobre a distribuição de cargas. Isso aqui é muito simples. É basicamente o seguinte. A gente tem um condutor, ele está carregado, seja positivo ou negativamente, essas cargas vão estar sempre de fora, porque elas procuram o lugar mais distantes possível uma das outras, certo? E nesse condutor, ele não tem necessariamente que ser esférico, ser bem homogêneo, não precisa ser maciço, basta que tenha uma superfície carregada, um condutor carregado. E nas extremidades mais pontiagudas, as cargas se acumulam mais. Isso é conhecido como poder das pontas. A gente vai usar isso de forma tecnológica. Alguém, não sei se já tiveram a oportunidade de ver a ponta de um para-raio. Além de já ter esses palitos aqui que já são finos por si só, na ponta dos palitos a gente tem uma região mais afiada. Por quê? Quando a nuvem se aproxima carregada de algum sinal, ela induz as cargas de sinal oposto na ponta desse para-raio. E aí facilita a descarga elétrica protegendo as. Tá certo? Por hora é isso daí. Dúvidas? Qualquer dúvida, vai no fórum de dúvidas, procura o professor Myron e até breve, tá? Um abraço para você.